do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela a sorte pálido colosso, e o teu futuro expressa a grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais mãe gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, na tradição resolve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra dourada, entre outras filas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Por favor, queiram se assentar. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo sistema EBC e que esta cerimônia ela está organizada em dois momentos. Um primeiro momento, momento de posse dos membros do SENAC. E um segundo momento, trabalhos técnicos para o desenvolvimento do programa Renalfa. Iniciaremos, então, senhoras e senhores, com a instalação do Comitê Estratégico Nacional do Compromisso, instância máxima de deliberação e monitoramento da Política Nacional de Alfabetização, marcando o início dos trabalhos da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização do Compromisso, a Renalfa. Bem, nesta sequência dos trabalhos, também será assinada a portaria que dá posse aos membros do Comitê Estratégico Nacional do Compromisso, o SENAC. Para palavras iniciais, nós convidamos a falar a secretária de Educação Básica do MEC. Com a palavra, a secretária Kátia Choikat. Bom dia a todas, a todos e a todes. Queria cumprimentar... Eu vou tirar, posso tirar? Obrigada. Obrigada. Queria cumprimentar o nosso ministro, Camilo Santana, importante liderança do meu Ceará. O Ceará já é um pouquinho de cada um de nós, né? Começou a carreira dele como engenheiro agrônomo, como eu também. E, na sua experiência de gestor público, ele foi, de alguma maneira, capturado pela educação básica. E porque acho que entendeu a potência transformadora e emancipadora dessa política, né? Mas, mais do que isso, o nosso ministro ele está muito convicto de que não há desenvolvimento possível para um país tão desigual e com uma história de escravidão de mais de 380 anos que não passe por políticas educacionais, equitativas e de qualidade. Então, ele montou um time muito diverso. Nós, aqui, meus colegas secretários e secretárias de todas as regiões brasileiras, com diferentes experiências acadêmicas e de vida, para juntos, sob a liderança dele, reconstruirmos o MEC e as diversas políticas educacionais brasileiras. Muito obrigada, ministro, pela confiança. Cumprimento minhas colegas secretárias, secretária Zara, secretária Helena, que está aqui conosco, que presidente do INEP, o presidente Manuel Palácios. Cumprimento muito também aqui o representante do Parlamento,
deputado José Neto, do PT da Bahia, que está aqui conosco, também brindando com a sua presença, uma importante liderança na Bahia. Agradeço a todos vocês, secretárias, secretários, o companheirismo e a partilha desse cotidiano que é muito desafiador, que significa liderar políticas educacionais pós anos de apagão que a gente teve vivendo aqui. Agradeço de modo muito especial e faço uma homenagem muito importante à nossa secretária executiva, Isolda Sela, que está se recuperando de um problema de saúde, mas que tem sido a nossa inspiração, porque ela nunca desacreditou que é possível fazer educação pública de qualidade, e ela fez isso com muita garra, com muita energia num estado, como diz o ministro sempre, o estado do Ceará, que não é um estado rico, é um estado pobre, um estado do Nordeste, e que hoje é uma referência para todos nós, né? E eu queria também saudar, de modo muito especial, que eu acho que tem uma casualidade, que não é casual, né? A gente está aqui hoje no dia que a gente comemora o Dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha. E eu acho que, em nome desse dia, também homenagear minhas colegas secretárias, em nome da secretária Zara, que é a secretária da SECADI, que é a secretaria que, nessa gestão, ela foi reconstituída. E com ela eu compartilho a responsabilidade e a força que tem a nossa ancestralidade, que hoje está impulsionando a gente para a gente estar lançando aqui também a RENALFA, que é a Rede Nacional de Articuladores da Alfabetização. Então, eu queria muito, também, em nome da Zara e da força das mulheres pretas brasileiras aqui, homenagear também minhas colegas e meus colegas secretários, né? Junto com isso, a gente reafirma o nosso compromisso de manter vivo em nós o imperativo de garantir o direito a todas as crianças brasileiras à vivência de um processo de alfabetização significativo. Ele passa pela competência leitora, das operações matemáticas na idade adequada, mas passa, sobretudo, por se compreender, desde muito pequenos, como sujeitos do seu tempo, do seu território e da transformação que esperamos viver no Brasil. O nosso compromisso é garantir a todas as crianças a vivência de processos de alfabetização no seu sentido mais pleno. Cumprimento também, de modo muito especial, todo o nosso time da SEB, que está aqui, especialmente na liderança do nosso diretor, professor Alexandro Santos, da professora Mônica Silva, que é a coordenadora de alfabetização da SEB, a quem eu peço uma salva de palmas. Eles têm conduzido, com o apoio de todo o nosso time, das demais diretores que estão aqui, o professor Lorival, da nossa diretora Anita Stefani, da nossa diretora Marta Abramo e todo o time da Secretaria de Educação Básica, que temos construído a muitas mãos e compartilhado o desenho da Política Nacional Criança Alfabetizada. Esse compromisso também, e essa política, tem sido desenhada, porque ela está em permanente construção, por secretários estaduais de educação, e aqui eu cumprimento de modo muito especial a secretária Sandra Martins, do Amapá, que está aqui em nome do Concede também, o secretário Luiz Miguel, que preside a Undime, está aqui conosco também, participou de todo o processo de construção, a secretária Maria Silvia, que é a secretária que representa as capitais brasileiras, mas hoje, muito mais do que reconhecer e agradecer a parceria de vocês na construção da política, o que a gente faz aqui é uma convocação para que vocês liderem esse processo nos territórios de vocês. Educação e desenvolvimento econômico e sustentável, elas caminham numa mesma direção. Com vocês, eu me sinto muito próxima, porque eu fui secretária por 8 anos, e eu sei o que gestão significa. A gestão, ela tece os fios que estão soltos, mas ela ativa as potências de todos que estão no processo. Então, o papel de vocês, secretárias, secretários estaduais e municipais, é muito importante para liderar esse processo. O sucesso dessa política depende, Libânio, secretário lá do meu estado, no interior de Maués, no interior da Amazônia,
depende muito das lideranças, do processo que vocês vão conduzir, sobretudo de fortalecer o regime de colaboração, para que a gente institua um regime de colaboração do tamanho desse Brasil, que é isso que a gente precisa. E eu queria encerrar essa saudação pedindo que todos os articuladores da política se levantassem, todos que são articuladores estaduais e municipais que estão aqui, que vocês se levantem, e dizer para vocês que nós aqui, estamos aqui, primeiro, para agradecer a vocês terem topado esse desafio. Foram indicados pelos estados, pelos municípios, por vocês terem aceitado liderar essa rede, que é uma rede que está sendo tecida a muitas mãos. Nós vamos juntos, juntas e juntos, desenvolver processos de alfabetização significativos para todas as crianças desse Brasil, de todas as raças, de todas as etnias, desse Brasil profundo, que espera muito o nosso trabalho, a nossa liderança. A vocês, nossa gratidão, a certeza de que a gente vai estar juntos, impulsionando o processo no chão das escolas de todos os cantos desse Brasil. Muito, muito obrigada a vocês. Senhoras e senhores, neste momento passaremos a ouvir o dirigente municipal de educação de Sudimenuci, São Paulo e presidente nacional da Undime. Com a palavra, Luiz Miguel Martins Garcia. Bom dia a todas, a todos. Eu cumprimento o ministro Camilo Santana por esse momento e pela coragem desse momento, e eu vou dizer já já o porquê. E, na sua figura, ministro, eu quero cumprimentar todos os colegas aqui das cadeiras, não é da mesa, né? Das nossas cadeiras. Eu quero cumprimentar todos os presidentes estaduais da Undime que aqui trazem a representatividade, né, dos seus estados, né, dos municípios. E quero cumprimentar todos os articuladores, né? Nós estamos nas mãos de vocês, nas mentes, no coração e na paixão de vocês pela educação com esse programa. Então, todo o sucesso do programa, a partir de agora, vai passar pela empolgação e pela motivação. É a liderança que dá o tom de todo o trabalho. A Undime é a entidade que representa os 5.568 municípios, com equidade, compreendendo que do menor ao maior, o processo, o papel e aquilo que precisa desempenhar tem o mesmo valor. Acho que são esses os princípios que me motivaram em toda a minha ação como profissional, como pessoas. Todos nós somos absolutamente iguais, né? Desde a pequena Borá, no estado de São Paulo, que agora perdeu o título de menor município do Brasil, ela aumentou em mais de 50 pessoas, está com quase 1.000 habitantes, até a nossa capital paulista, com seus mais de 10 milhões. Eu falei sobre a sua coragem, ministro, porque o processo de construir juntos não é fácil. É muito melhor você pegar um pequeno grupo, colocar num espaço e dizer, vamos fazer dessa forma. Muitas vezes conduzido por uma consultoria que chega com um processo praticamente pronto, um modelo imposto. Desde o nosso primeiro momento, a Undime participou do processo de transição, trazendo colaborações, os nossos documentos estão públicos nos nossos sites. A entidade foi, segundo o ministro mesmo disse, a primeira a ser recebida em audiência, trazendo, postando. Eu já perdi as contas, com certeza foram mais de 10 momentos com reuniões presenciais com ministros. Talvez poucos presidentes aqui tenham tido mais que 5 momentos com seus secretários estaduais. Nós tivemos mais de 10 com ministros e dezenas com a equipe técnica da SEB, da SECADI, da SASE e todas as outras. Sempre com as nossas representações, mas sempre se fazendo presente de forma propositiva. E um grande exemplo desse trabalho foi quando nós, já nos desenhos finais, numa reunião conjunta, né, de Undime com SED, o ministro apresentou uma proposta de estruturação e de coordenação, e nós dissemos, ministro, é importante que tenha coordenação estadual, não tenha um coordenador. Porque se ele é um coordenador, ele vai estar imerso em uma realidade, ou do Estado ou do município, por mais que tente, não dá
né, para fazer esse contemplar todo. Imediatamente, ele virou para a Kátia e disse, olha, acho que ok, né? A Kátia já deu ok, e, por isso, então, nós temos aqui as coordenações estaduais com um representante dos municípios, com um representante do Estado. E, por fim, eu quero finalizar dizendo que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada ele é a essência do processo de cumprimento do Plano Nacional de Educação. Nós precisamos atender, é obrigação do Estado ter creches em quantidade suficiente, seja uma cidade pequena, seja uma cidade de milhões de habitantes. É compromisso do Estado a garantia das condições de ensino e aprendizagem para que as crianças, de fato, estejam indo a escolas e não a centros de acolhimento de crianças. Isso deixa para assistência social, isso não é conosco, e nós não queremos que isso volte a acontecer, ministro. Vamos lutar profundamente para que a criança não volte a ser assistida e acompanhada pela assistência social, e sim que esteja na educação, que a gente amplie a educação em tempo integral. Quem sabe vamos sonhar assim e realizar o processo de, pelo menos, educação infantil e anos iniciais dentro desse ciclo, se não universalizar, mas pelo menos chegar a 60%, 70%, 80% de oferta em período integral. Essa é a nossa luta, onde me se sente muito contemplada e pronta para continuar firme na defesa da educação com qualidade social, com equidade para todas as crianças desse Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, passaremos a ouvir a presidente do CONSEC, com a palavra Maria Silvia Bacila. Bom dia, quero cumprimentar todas e todos, cumprimentar o ministro Camilo Santana e, na sua pessoa, essa nobre tribuna aqui. Preciso ser rápida, como já me pediram. Então, cumprimentando todos os secretários das capitais que se fazem presentes aqui também, nessa nobre sessão. Queremos, ministro, falar do nosso compromisso do CONSEC com essa educação pública de qualidade, com esta política pública de alfabetização, que é aqui, hoje, colocada como compromisso desse ministério, e que muito nos orgulha fazermos parte desse momento e colocarmos aqui o nosso compromisso, juntamente com todas as 26 capitais desse país, porque realmente passamos por um período obscuro e vemos agora a luz para darmos continuidade à escrita, juntamente com as nossas crianças, na idade em que elas têm o direito de aprender. Então, vamos escrever juntos esta política pública e darmos essa oportunidade com qualidade para que todas as crianças, nesse país de tantas iniquidades, possam ter a possibilidade de aprender com qualidade, possam ter a oportunidade de aprender com equidade, e assim nós possamos diminuir e vencer todas as iniquidades. Então, é nosso compromisso trabalharmos juntos, os grandes municípios, trabalharmos juntos com todas as capitais, junto a Undime, junto a esse Ministério da Educação, com esse mesmo propósito, vencermos as iniquidades e darmos oportunidades significativas para que todas as crianças desse país sejam alfabetizadas. Esta é a grande janela de oportunidade para vencermos as grandes diferenças que ainda assolam o nosso país. Nós vamos vencer, ministro, sem dúvida. Muitíssimo obrigada. Senhoras e senhores, nesse instante passaremos a ouvir a secretária de Estado de Educação do Amapá. Com a palavra, a secretária Sandra Martins. Obrigada. Que plateia bonita, né, ministro? A gente fica sempre muito empolgado quando vê pessoas vinculadas e empolgadas e entusiastas da educação reunidas. É esse público que aqui está.
seu nome, ministro, cumprimentar todo o dispositivo, secretárias e secretários, cumprimentar os meus colegas secretários de Educação dos estados e os colegas também secretários de Educação dos municípios, porque eu também tive essa honra de ser secretária de Educação municipal. E é lá que começa a educação, né? E eu estou muito contente de estar representando aqui o Concede. Ministro, e principalmente os colegas que vão fazer parte, cumprimentá-los e pedir até uma salva de palmas, porque quem vai realmente tocar serão os formadores. No dia a dia serão eles, né, Kátia? Você efetivamente fez essa menção a eles, mas, é claro, a gente articula aqui em cima, mas quem faz acontecer mesmo são os articuladores. Então, compromisso maior para eles. Muito obrigada. Ministro, não vou ser repetitiva, mas o senhor acendeu, não só em mim, mas também nos secretários, a esperança. E a gente vai buscar a esperança do verbo esperançar, lá de Paulo Freire, né, que dizia que nós íamos fazer, para a mudança acontecer, a gente tem que fazer e fazer juntos. E é justamente isso, porque a gente já discute alfabetização, e eu não sou uma das mais antigas, não, eu sou uma das mais novas. Eu vou fazer 18 anos de servidora pública do Estado e do município, do Estado do Amapá e do município de Macapá. E, desde lá, quando eu comecei, a gente já discutia a alfabetização, né? A gente já vinha discutindo a alfabetização, e vários programas de alfabetização já passaram pelo nosso país, né? Isso, sem dúvida nenhuma, já tivemos vários. Mas a forma como está sendo consolidada essa nova política é que acende essa esperança da gente mudar essa chave, passar esse degrau. A gente tem discutido muito isso dentro do Concede, que nós precisamos ultrapassar esse desafio ainda imposto, a gente discutindo em 2023 o processo de alfabetização, e o país ainda com índices muito difíceis de serem ultrapassados. E eu falo do meu Estado, meu governador fala isso para a gente todos os dias, para mim e para a professora Antônia, que ali está, que é da Universidade Federal do Amapá, que eu tive a honra de ser acadêmica dela lá no curso de pedagogia. E nós já discutíamos isso. Então, nós temos que ultrapassar. Esse é o momento. Acho que a União, a rede, e esse comitê, e a forma como, corajosamente, e aí muito bem colocado pelo nosso presidente da Undime Nacional, o professor Luiz Miguel, a coragem sua e de sua equipe de chamar todos para discutir, porque isso também era uma demanda nossa, nós sempre discutíamos isso. É necessário nós pensarmos as políticas públicas respeitando as peculiaridades de cada local, respeitando o que já foi colocado. Isso a gente discutia na Undime, isso nós discutimos e debatemos no Concede. E essa sua coragem nos motiva, né, ainda mais a fazermos a diferença dentro do nosso Estado, dentro dos nossos municípios. Então, o senhor acendeu essa esperança dentro de nós, e, com toda certeza, nós vamos sair daqui mais motivados a fazermos a diferença lá para as nossas crianças. Porque eu venho lá da educação infantil, que é onde eu amo fazer a política pública lá, porque não existe coisa melhor do que a gente trabalhar com criança, né? Que eles chegam, eles nos abraçam, e eles nos motivam ainda mais. Então, é isso. Agradecer imensamente essa possibilidade e que, efetivamente, a gente possa construir um país alfabetizado, um país que realmente atenda às necessidades da nossa criança, dos nossos alunos e, quiçá, de toda uma sociedade. Muito obrigada. Passaremos agora ao ato de assinatura da portaria que dá posse aos membros do Comitê Estratégico Nacional do Compromisso, SENAC. Convidamos o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, para assinar os documentos. Acho que todos os integrantes da mesa fiquem à vontade para acompanhar o ministro nesse momento. Obrigado, senhores. Com a palavra, o ministro de Estado da Educação, ministro Camilo Santana.
Bom dia. Tá fraco. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente eu queria, acho que sempre farei uma homenagem pelo reconhecimento. Eu queria pedir uma salva de palmas para todos que fazem educação nesse país, professores, educadores, uma salva de palmas para todos eles. Porque não há nenhum caminho que possa garantir sustentabilidade, justiça social, se não for através da educação. Portanto, eu queria cumprimentar aqui nosso querido deputado federal Zé Neto, lá da Bahia, agradecer em nome, representando toda a Câmara Federal, o Congresso Nacional, e agradecer, Zé Neto, que recentemente a Câmara aprovou o projeto de lei que garante a escola de tempo integral como política pública desse governo, como política de Estado. Portanto, agradecer todo o apoio que o Congresso Nacional tem dado na aprovação dos projetos de interesse da educação pública brasileira. Cumprimentar a minha querida, ela hoje está toda elegante, minha querida secretária Kátia, e em seu nome, a Kátia, que além de ser uma grande mulher, teve a experiência como secretária municipal lá em Manaus, de educação, como professora, como doutora da universidade, como mulher de uma região que nós sabemos as dificuldades, as desigualdades que são enormes, como a região da Amazônia, e, além de tudo, ser uma mulher negra. Portanto, em homenagem ao dia de hoje, uma salva de palmas para a nossa querida Kátia e todas as mulheres guerreiras. Bom, cumprimentar a secretária de Estado da Educação do Amapá, a Sandra Martins, representando aqui o Conselho de Secretários Estaduais, e agradecer, Sandra, o compromisso de secretários e secretárias estaduais, porque ninguém constrói nada se não dermos as mãos nessa pactuação federativa. E o Conselho tem sido muito importante em todas as contribuições de todas as políticas aqui do Ministério da Educação. Portanto, em seu nome, queria pedir uma salva de palmas a todos os secretários e secretárias aqui presentes e as que estão nos acompanhando. Bom, cumprimentar a minha outra querida. Você vê que eu estou cercado de grandes mulheres na nossa equipe. Cumprimentar a nossa secretária Zara, que veio toda elegante também aqui hoje. E a Zara tem a responsabilidade e o desafio de, em todas as nossas políticas, incluirmos a questão da igualdade. Nós sabemos que, se a gente cria uma política na área da alfabetização, temos que, como a gente garantir que diminua as desigualdades, que todos tenham a mesma oportunidades, porque, infelizmente, o Brasil ainda é um país muito desigual, e é desigual do ponto de vista econômico, é desigual do ponto de vista de todos os aspectos de infraestrutura regional, mas ele é desigual também na área da educação. A gente pega indicadores de brancos e negros, pobres e ricos. Então, como a gente poder garantir que nas políticas públicas do governo essa questão possa permear a garantia do acesso igual a todos e a todas nesse país. Portanto, Zara, obrigado pela sua contribuição e, em seu nome, quero agradecer aqui a toda a equipe da SECADI. Bom, cumprimentar também a outra mulher, outra secretária, a Helena Sampaio, secretária que cuida da regulação do ensino superior do país, que nos últimos anos também enfrenta desafios com o ensino à distância, que cresceu enormemente. Não que nós sejamos contra o ensino à distância, mas precisamos garantir a qualidade desses cursos que estão sendo ofertados à população e à juventude brasileira. E é responsável também por acompanhar os níveis de qualidade das nossas universidades. Portanto, Helena, obrigado aí pela sua contribuição e pelo seu trabalho. Bom, eu queria cumprimentar aqui a presidente do CONSEC, a secretária Maria Silvia, e agradecer aqui em nome de todas as capitais brasileiras, e obrigado pelo discurso e o compromisso, né? Eu já vou falar já um pouco sobre esse compromisso nosso com a questão da alfabetização. Obrigada, secretária. Cumprimentar aqui o Luiz Miguel, que é dirigente municipal e representando todos os municípios, dirigentes municipais dos quase 5.568 municípios
brasileiros, e o Miguel tem sido um parceiro importante em toda a discussão. Portanto, Miguel, em seu nome, eu queria pedir uma salva de palmas a todos os prefeitos, prefeitas e dirigentes municipais desse país. Cumprimentar o nosso presidente do INEP, que eu sempre digo que é o coração do Ministério, aquele que constrói todos os indicadores, os dados, para que a gente possa planejar, porque ninguém consegue planejar nada sem ter informação. Portanto, é fundamental o INEP. Então, em nome do Manuel Palácio, agradecer toda a equipe do INEP. E também me honra com a presença aqui hoje de uma secretária lá do meu estado, que é a Adelita, secretária de Estado da Juventude. Obrigado pela sua presença. E cumprimentar aqui todos os secretários, secretárias, dirigentes, enfim, todas as pessoas aqui presentes e os também que estão nos acompanhando virtualmente pelas redes sociais. Mas a minha palavra aqui hoje, dirigindo a todos os nossos articuladores que tomam posse hoje, primeiro, a gente tem nessa política, primeiro, eu vou dizer assim, no fundo do coração, que nós estamos aqui, eu enquanto ministro, numa passagem, né? E a gente passa. E eu sempre defendo que políticas educacionais não podem ser políticas de governo. Elas precisam ser políticas de Estado. Para que, independente de quem seja o governante, ela continue. E que a sociedade precisa se empoderar disso. Estou dando esse exemplo. Eu digo esse exemplo porque, às vezes, as pessoas fazem tanto discurso, a educação tem que ser prioridade, a educação... Mas digo isso porque eu vim de um Estado que hoje, se mudar o governante, dificilmente ele vai conseguir mudar a política educacional lá na ponta. Porque a população, a sociedade já se empoderou daquela política, tem orgulho dos resultados, né? Desde a professora lá no chão da escola até o representante, o prefeito, a família, os pais do aluno, né? Isso é uma coisa que já se foi empoderado pela sociedade. Então, a força da sociedade é muito grande nesse sentido. E ninguém faz nada sozinho. Isso é uma construção coletiva. É impossível o Ministério da Educação fazer algo sozinho. Porque quem está lá na ponta, executando a política do ensino fundamental, são os municípios. É a diretora da escola, é a secretária municipal de educação, é o prefeito, né? É o vereador que aprova as leis lá na Câmara. Quem está lá no Estado, executando as políticas do ensino médio, né? É o governador, o secretário estadual. Portanto, é preciso a gente construir essa rede de parceria entre os três entes federados. Até porque nós lembramos que nós vivemos numa federação, onde o papel tem as responsabilidades de cada um, mas se nós não entrelaçarmos, se nós não unirmos, independente de questões políticas partidárias, né? Pode ser que um governador, um prefeito não goste do ministro, não goste do partido do presidente, enfim, mas o que nós estamos tratando aqui é de algo lá na ponta, é o futuro das crianças e dos jovens brasileiros. E para eles a Constituição é clara, é o direito à garantia do aprendizado da educação de qualidade. E isso a gente só faz, repito, nos unindo. E a estratégia, quando a gente coloca isso como uma das prioridades desse governo, esse programa de alfabetização, é algo que nós só vamos garantir o bom resultado dele se todos nós nos engajarmos. E o meu papel como ministro será motivar os governadores, motivar os prefeitos, chamá-los para as lideranças, porque precisa ter a liderança também, o prefeito, o governador precisa assumir a liderança do seu estado, do seu município, o papel da importância dele estar convencido dessa política. Porque, repito, todas as evidências e os estudos já mostraram, quando uma criança aprende a alfabetizar na idade certa, ela muda a realidade dos anos sequenciais da educação básica dela. Diminui a evasão, diminui o abandono, diminui a reprovação. Isso já é evidência, estudos do mundo inteiro já mostraram isso. Portanto, esse é um esforço coletivo, e repito, nós vamos nos dedicar muito a isso, nós vamos dar todo o apoio que for necessário, tanto do ponto de vista técnico como financeiro para os estados e municípios, meu caro presidente da Undime, né?
todos. E aqui nós estamos criando, porque esse programa, além de dar apoio pedagógico, material didático, avaliação, né, ela tem uma governança. Porque nada funciona, primeiro, sem metas. E aí esse comitê vai ter que estabelecer metas. Não vai ser o MEC que vai estabelecer uma meta de cima para baixo. Não, nós vamos estabelecer uma meta, ano a ano, quais são as nossas metas daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5 anos. Né? Para estabelecer metas para o país, né, em relação à alfabetização. E depois, essa governança ela precisa existir do ponto de vista nacional, que vai ter desde a presença do presidente da República, ao ministro, aos governadores, aos prefeitos, a governança estadual, portanto, a importância da liderança do governador, a liderança do secretário estadual, e as governanças municipais, regionais e municipais. E vocês são fundamentais como articuladores dessa política lá na ponta. Né? Vocês vão estar no dia a dia na execução dessa política. Né? Portanto, vocês são, vamos dizer assim, um eixo fundamental dessa conexão, né, lá da ponta com as decisões que o comitê terá que tomar em relação a essas políticas. E eu digo isso porque essa política ela vai também casar com outras ações importantes que nós estamos construindo. O presidente Aldimio colocou aqui, política da escola tempo integral. Então, nós vamos também casar essa política também com o esforço de ampliar as matrículas de tempo integral desde a creche até o ensino médio. O governo federal está disponibilizando 4 bilhões a cada 1 milhão de novas matrículas para apoiar estados e municípios. São recursos consideráveis para apoiar municípios e estados lá na ponta. Da mesma forma que nós vamos garantir todas as conectividades, né, porque é chamada a escola do futuro para todas as escolas públicas desse país. E em breve, meu caro prefeito, nós já estamos retomando as obras que estavam paralisadas, nós precisamos cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Cumprir as metas na questão do tempo integral, cumprir as metas na creche, cumprir as metas do ensino tecnológico. Nós não estamos conseguindo cumprir quase nenhuma das metas. E olhe que o prazo para terminar é 2024. Com essa retomada das obras paralisadas, se todas as creches foram concluídas, são algo em torno de 1.200 creches. E agora, no início do mês de agosto, o presidente vai lançar o novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, com um conjunto de investimentos no Brasil, e vai ter o PAC da Educação. Então, nós vamos anunciar, prefeito, novas creches, novas escolas, ônibus escolares para municípios e estados brasileiros. Mas eu não quero me alongar muito aqui, não, mas dizer que eu me empolgo muito. Eu sou de uma geração que acredito que só tem sentido estar na política se for para melhorar a vida das pessoas, e não tem outro caminho se não for a educação. Não há outro caminho, gente. O mundo todo já mostrou isso. Portanto, sintam parte desse projeto, para que daqui a alguns anos a gente possa bater no peito. Cada um de vocês, articuladores, secretários, pode bater no peito. Eu ajudei a construir um país melhor para os meus filhos, para os meus netos, para as novas gerações desse país. Eles têm o direito disso. Portanto, nós vamos trabalhar juntos, e eu quero aqui fazer uma convocação, que a gente possa arregaçar as mangas. Vocês, articuladores, repito, vocês são fundamentais nesse processo. Com transparência, com sinceridade, né, com diálogo, porque nada é construído sem diálogo, mas vocês são muito importantes nesse processo. Portanto, a convocação é que todos nós, ministro, secretário do Ministério, equipe do Ministério, prefeitos, governadores, secretários, articuladores, professores, todos, a gente possa darmos as mãos e mostrar que é possível sim. Porque eu digo isso porque eu sou de um estado pobre do Brasil. Pobre, e que mostrou que é possível sim uma política continuada, dialogada, pactuada, comprometida, ela trazer resultados importantes na educação. Sei que nós estamos ainda longe de alcançarmos os indicadores que nós queremos. E sei do esforço de cada um. Muitas vezes
sozinho lá na ponta, por iniciativa própria, porque eu sei o quanto os estados executivos sofreram nos últimos anos sem apoio de diálogo do Ministério da Educação. E quero dizer a vocês que o Ministério da Educação está de portas abertas para ouvir, para respeitar, para dialogar e para construir juntos com cada um de vocês. Portanto, aos nossos articuladores, que Deus abençoe a cada um de vocês, sucesso. Não tenho dúvida que vocês vão cumprir uma brilhante missão de garantir um futuro melhor para nossas crianças e jovens desse país. Um beijo no coração e viva a educação pública do Brasil. Abraço. Muito bem, queremos agradecer a presença do senhor ministro Camilo Santana, que esteve conosco até esse momento. Nós daremos sequência agora ao segundo momento previsto para esta manhã de trabalhos. Vamos desfazer, então, a presente mesa, não é isso, secretária? Vamos desfazer a presente mesa. Queremos agradecer aos integrantes que compuseram aqui o nosso palco, né? Na realidade, nosso muito obrigado. Pedir que tomem os lugares reservados no auditório e daremos, então, sequência a este segundo momento. Vamos conduzir agora os trabalhos técnicos para o desenvolvimento do programa Renalfa. Bem, nós queremos convidar, então, para presidir aqui os trabalhos, a senhora secretária Kátia Sheikard. A senhora tem a palavra para a condução dos trabalhos. Agora é dos Vera, né? Agora é com a gente, a turma da alfabetização. Eu queria chamar para ficar aqui comigo o professor Alexandre, por favor, que é o coordenador dessa política. Professora Mônica, por favor, venham para cá. Eu sou só a porta-voz aqui. Então, gente, hoje nós estamos começando, de fato, a execução, a implementação da política. Então, ela foi alvo de um desenho de muita discussão, com o envolvimento de muita gente, do Brasil todo. Evidentemente, ela tem uma série ainda de lacunas, e que bom que tem essas lacunas. Então, não tem nada que não seja possível da gente reconstruir, reorganizar, reordenar ao longo da caminhada. Mas a gente está, hoje, começando a instituição de duas frentes importantes de trabalho. Uma primeira é essa, que é o Comitê Estratégico Nacional do Compromisso. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar. Como é? Não sei. Para cá. Não. Eu não sei. Não. Vai continuar, não sei. Quem compõe o comitê? Eu estou aqui apenas substituindo temporariamente a presidente do comitê, que é a nossa secretária executiva, a professora Isolda Sela, e a partir da semana que vem já deve estar de volta aqui conosco no MEC. Faz parte do comitê a Secretaria da Diversidade, Inclusão, Educação de Jovens e Adultos, a SECADI. Aqui ela é representada no comitê pelo professor Maurício Ernica, que está aqui com a gente. A Karine Santos, do FNDE. O professor José Roberto, do INEP. Então, o MEC se representa nesse comitê pela Secretaria Executiva, pela SECADI, pelo FNDE, pelo INEP e com o suporte todo da Secretaria de Educação Básica. Tem também assento nesse comitê o CONSED, que é representado pelo secretário Felipe Camarão, do Maranhão, pelo secretário do Mato Grosso do Sul, Alan Porto, do Mato Grosso,
É verdade. Secretário do Mato Grosso, Alan Porto, que está aqui com a gente. Secretária Sandra Martins, do Amapá, que falou aqui com a gente. Secretária Roberta Barreto, também do Rio de Janeiro, está aqui. Secretária Patrícia Lueders, de Santa Catarina. E também tem assento no comitê uma representação das capitais, que é ocupada pela secretária Maria Silvia, de Curitiba. Também faz parte do comitê os secretários municipais, o presidente da Undime, Luiz Miguel, o secretário Alessio Lima, está aqui também, secretária Francinete, que está aqui, nossa amiga também, do Tocantins, o secretário Eduardo Silva e a secretária Márcia Baldini, que também está aqui com a gente. Esse comitê tem as seguintes atribuições. Então, é importante para a gente saber o que nos compete agora no jogo dos Vera. Primeiro, a gente vai estar responsável por aprovar os planos de ação dos entes federativos. Porque no desenho da política, como a gente já falou de um modo geral, mas depois o professor Alexandre e a professora Mônica vão trabalhar ao longo desses 2 dias na formação, onde vocês vão entender todos os passos da política. Uma primeira coisa que a gente vai fazer com o apoio dos articuladores é a construção dos planos territoriais da política de alfabetização. Então, como bem disse o ministro, não vamos fazer nada de cima para baixo. E a política ela vai ser desenhada incorporando as experiências, as boas experiências, os desafios, os aprendizados, os problemas de cada território brasileiro. E, a partir desse trabalho, vão nascer os planos territoriais de alfabetização, que vão ser o sul, não é o norte, é o sul da política. Esses planos, vocês vão receber todas as orientações de como vai ser a elaboração. Alguns estados, e vários no Brasil, já têm suas políticas estaduais de alfabetização, em regime de colaboração, que vão servir de inspiração, que vão servir de motivação. Mas nós vamos dar um passo a mais, porque, além de estarmos trabalhando, olhando para a garantia do direito à alfabetização na idade adequada, ao final do 2º ano, como está previsto na BNCC, a gente também vai estar apoiando os municípios para o processo que a gente vem chamando de recomposição das aprendizagens, que na política de alfabetização tem a ver com a consolidação da alfabetização, que é o trabalho junto aos 3º, 4º e 5º anos. Também vão fazer parte do desenho da nossa política. Então, a gente está dando um passinho a mais da experiência que já vem sendo desenvolvida em vários estados brasileiros. Então, vai caber a esse comitê aprovar esses planos. Uma segunda missão desse comitê é acompanhar, apreciar os relatórios de monitoramento da implementação. Então, não é possível fazer política pública, e isso eu falo da minha experiência, sem a gente pactuar metas, sem a gente buscar essas metas, e essas metas não vão ser impostas, elas serão pactuadas. Cada território vai estabelecer o seu dado de base, junto com o que a gente construiu aí, junto com o INEP. Então, a gente vai ter dados de base e vamos construir onde nós queremos chegar ano a ano, né? Então, o nosso desafio é acompanhar e monitorar, mas não é só no sentido de dizer não está bom, é apoiar também no sentido de motivar para a gente buscar as metas que a gente está querendo alcançar. E uma terceira atribuição desse Comitê Nacional é sistematizar esses dados para, aí sim, subsidiar as tomadas de decisão do Ministério. Então, isso tem a ver com onde o Ministério vai colocar mais recursos, o que a gente precisa incentivar. Então, esse comitê estratégico é muito importante. Por isso, ele é composto por quem executa e lidera a política na ponta, sejam secretários estaduais, sejam secretários nacionais, os municipais,
sejam secretários das capitais, e por nós, não só pela SEB, mas também pela Secretaria da Diversidade, Inclusão, Educação de Jovens e Adultos, também pelo INEP, que é muito importante, e também pelo FNDE, também vai estar junto com a gente, apoiando e ajudando a gente a dar os rumos dessa política. Pode passar, Lu, por favor. A gente tem um objetivo em comum, que trouxe cada um de nós até aqui, me trouxe até aqui, que é garantir que todas as crianças brasileiras, e a gente está falando de todas, né, secretária Sandra, todas significa de todos os cantos desse país, não é só das capitais, das grandes cidades, não é só das sedes dos municípios, mas é também dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, das crianças que estão nas salas multisseriadas, das comunidades. Então, é para todas essas crianças, ao final do 2º ano do ensino fundamental. Queremos garantir a recomposição, como eu falei para vocês, das aprendizagens, com o foco na alfabetização, na direção da recomposição de muitas das perdas que essas crianças tiveram, seus professores também, porque tanto na educação infantil como no fundamental, especialmente no Fundamental 1, a gente sabe que a interação ela é fundamental para processos de aprendizagem significativos. Quando essas crianças e seus professores e suas professoras ficaram privados da interação, houve perdas que a gente não consegue dimensionar. Então, pode parecer que a gente está propondo uma política em cima de alguns caminhos específicos. Esses caminhos, sejam eles metodológicos, de escolhas de métodos, sejam eles em cima de aprendizados ou achados acadêmicos, que cada território vai escolher o que faz mais sentido, mas a gente está olhando muito para dar sentido ao processo. Por isso é tão importante a liderança local e a conexão com os territórios. Então, a gente não quer fazer nada de cima para baixo. A gente quer ajudar vocês a fazer algo que faça sentido, para que, de fato, essas aprendizagens garantam a essas crianças a certeza de que elas não são sujeitos do futuro, elas são sujeitos do presente, são protagonistas da sua história, elas podem apoiar muito também a vida da sua família. As escolas são muito importantes também, como a presença do Estado em muitas regiões, e o processo de alfabetização tem que estar incorporando e considerando tudo isso. E, claro, como a gente falou, tudo muito recortado ou transversalizado por um olhar dedicado para a promoção da equidade. Não só a equidade racial, que para a gente é crucial. Então, é preciso que a gente enxergue isso em todas as nossas formações, nos materiais que a gente vai estar produzindo ou reproduzindo, no trato, no trabalho com as nossas professoras, nossos professores, mas especialmente no cuidado e na atenção dedicada às nossas crianças. Eu sou uma adulta, né, já uma coroa, quase velha, quase preta velha. Outro dia eu disse para um amigo que está muito doente que eu estava rezando por ele, porque acho que minha oração tem poder, porque, afinal de contas, eu já sou uma preta velha. Então, e a Zara falou numa entrevista que está hoje na imprensa uma coisa muito importante. O racismo, as crianças são alvo do racismo na escola, seu primeiro contato. Claro, e eu fui alvo disso. A Lê foi alvo disso. A Zara também. Então, agora, isso não é só responsabilidade nossa, porque somos pretos e estamos nessa batalha, mas é responsabilidade de todos nós. Então, não é possível que a gente vá reproduzir, como disse aqui a Sandra, olha, a gente vem trabalhando a alfabetização no Brasil desde a década de 30, do Anísio Teixeira se falar em alfabetização. Não, a gente não pode só reproduzir
muita coisa boa foi feita nesse caminho, especialmente com adultos, né? O método Paulo Freire, o que ele desenvolveu para a alfabetização de adultos, que inspira a gente, porque ele está dizendo não é só para adultos, mas uma alfabetização que tenha sentido e significado no território, nas relações sociais. Então, isso também tem que inspirar processos de alfabetização com crianças. Mas nós temos que estar atentos para processos cujas métricas e métodos que a gente desenvolve não são capazes de perceber. Por exemplo, que as crianças pretas são menos elogiadas, são menos abraçadas pelas suas professoras. E que isso vai impactar o processo todo. Não há método que descreva isso. Então, essa atenção, que é uma atenção que precisa ser tensa, precisa estar todo o tempo mobilizando a gente, está embutida nesse processo. Isso também na nossa relação entre as regiões. Então, também não é em vão que o MEC hoje está sendo coordenado por lideranças do Nordeste, do Norte. Não é uma coisa trivial. Como é que a gente está girando o que faz sentido para esse país? Porque não é possível que, ao longo de todos esses anos, que muitas elaborações e produções foram feitas por inúmeras correntes, a gente ainda tenha essas marcas ainda de analfabetismo, que acabam se refletindo depois na educação de jovens e adultos, né? Pode passar, Lu. Bom, então as nossas crianças estão contando com a gente. Para a gente pactuar metas, e aí, gente, as metas têm que ser ambiciosas. Não só numéricas, também qualitativas, processuais. A gente precisa, de fato, avançar numa aprendizagem que seja promotora da redução das desigualdades. Garantir formação continuada, materiais complementares, muita atenção nesses materiais que a gente está... O MEC não vai ficar reproduzindo, entregando material, a gente vai apoiar os materiais que os territórios vão produzir. E vamos, quem precisar da nossa ajuda, a gente vai estar aí. Mas a ideia é que esses materiais possam ser, de fato, a reprodução da realidade local, da vida dessas crianças, daquilo que as motiva, do que faz sentido, e aí com a riqueza da diversidade desse país. A gente também está muito empenhado para garantir infraestrutura adequada nas escolas. Vocês sabem já que é parte do que a gente está fazendo. Tem a ver com cantinhos de leitura, com a distribuição, a aquisição e distribuição de obras literárias, e a gente quer também que essas obras sejam obras também dos territórios, que também tragam os autores locais, que também tragam a produção que é feita nos territórios. A gente quer acompanhar também a aprendizagem com confiabilidade e determinação, e aí a gente precisa, de fato, aplicar e trabalhar com avaliações, não avaliações para criar rankings, não são avaliações da aprendizagem apenas. A gente quer muito entender, primeiro fortalecer os processos de avaliações formativas. Acho que isso é uma reivindicação das professoras, dos professores há um bom tempo, principalmente durante a pandemia. Segundo, a gente quer que as avaliações sejam para a aprendizagem, para apoiar as professoras no seu fazer cotidiano. Então, não é nossa intenção, em hipótese alguma, em fortalecer o Sistema Nacional de Avaliação, não é na direção de criar mais desigualdade. Ao contrário. Mas a gente sabe que, para a gente se conectar com a sociedade, é preciso se comunicar com clareza. E resultados de avaliação ajudam muito nisso. Para a gente poder mobilizar as crianças, suas famílias, as professoras, enxergar onde é que a gente está errando, enxergar, inclusive, onde é que o MEC pode apoiar mais, né? E a gente, então, vai precisar que, junto com isso, esses dados sejam compartilhados conosco, não para ficar divulgando e criando ranking, mas para que a gente possa, cada vez mais, ir redirecionando a política para aquilo que faz sentido. Pode passar, Lu. Então, nossa ideia no processo de garantir esses direitos é, então, partir, e sempre trabalhando numa visão sistêmica, de um diagnóstico feito por estados, com um olhar para a equidade,
então, que vai estar organizando e orientando os diagnósticos de todos os municípios e tentando propor uma estratégia territorial ou multiterritorial que faça sentido, estabelecer metas de aprendizagem e equidade em cada estado. Vamos estar trabalhando com estratégia de formação, materiais pedagógicos e avaliações formativas, padronizadas, de larga escala, e tentando conectar tudo isso para retroalimentar o processo e a gente, aí sim, ao final de tudo, quem sabe, eu acho que esse é um compromisso nosso, né? Final de 2026, a gente não ter mais, digamos, quando a gente fizer os nossos indicadores ou análise dos indicadores, não ter mais o que a gente tem hoje, que são 56% das crianças terminam o segundo ano sem estarem alfabetizadas. Pode passar, Lu. É uma convocação para todos nós. Nós estamos aqui e queremos ter vocês junto com a gente, tá bom? Vamos juntos, gente. Obrigada, tá? Então, os próximos passos aqui, professor Alexandre, professora Mônica. Muito obrigado, secretária Kátia. É muito bom contar com a sua liderança na Secretaria de Educação Básica, contar com a liderança do ministro Camilo Santana e contar com pessoas tão competentes, tão especiais para liderar tarefas transformadoras na sociedade brasileira, né? Mônica é nossa coordenadora geral de alfabetização. Junto com ela, nós temos outras 5 coordenações na nossa diretoria de políticas e diretrizes da educação básica, a professora Fátima, coordenadora do ensino fundamental, a professora Valdirene, coordenadora do ensino médio. Vocês imaginam como a professora Valdirene está sofrendo nesse momento? A professora Raquel Franzin, coordenadora de tempo integral, de educação integral em tempo integral, a professora Tereza, coordenadora geral da Estratégia da Educação Básica, a professora Rita Coelho, coordenadora geral da Educação Infantil. Todas essas mulheres trabalharam muito fortemente para que o desenho do compromisso tivesse a melhor arquitetura que a gente conseguisse entregar, e também na interface com as outras diretorias, né, secretária? A DAGE, que é a nossa diretoria de apoio à gestão, com a Anitta, especialmente o João, que está ali, trabalhou muito fortemente para a gente entregar tudo hoje. Na de fora, o professor Lorival, junto com a Luciana, que está Com as palavras da secretária de Educação Básica, Kátia Schweiker, a gente encerra essa transmissão da instalação do Comitê Gestor do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A partir de agora, a maior instância deliberativa na condução das políticas públicas de alfabetização no país, e que prevê o aporte de R$2 bilhões, o investimento de R$2 bilhões na alfabetização. Lembrando, a alfabetização se completa entre os primeiro e segundo anos do ensino fundamental, e dentro desse aporte também há um suporte para as crianças do terceiro ao quinto ano que atravessaram a pandemia, para melhorar a qualidade da alfabetização. Os dados da pesquisa Alfabetiza Brasil, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, apontam que 56,4% das crianças que chegam ao final do segundo ano do ensino fundamental não estão com a alfabetização nos conformes das diretrizes básicas da educação brasileira. E com essas palavras agora da secretária, a gente encerra, portanto, essa transmissão. Continue com a gente aqui no canal Educação e no canal Gov. Secretários a tomarem algumas decisões junto com a gente. Como o ministro disse, nós seguimos essa diretriz. A secretária disse, nós seguimos essa diretriz. As decisões serão pactuadas. Acabou o tempo, o Ministério da Educação tomava as decisões aqui e somente comunicava à sociedade e às secretarias. Nós vamos... Hoje à tarde, nós vamos analisar juntos uma proposta de algumas portarias relacionadas aos eixos do compromisso, e os secretários e secretárias do comitê vão nos ajudar a saber se elas estão na direção certa, se tem correções a fazer, se a gente não prestou atenção em algum aspecto. Então, nós vamos discutir a portaria que regulamenta a formação dentro do compromisso, vamos discutir as primeiras ideias para uma portaria de reconhecimento de boas práticas,
e vamos discutir as primeiras ideias para uma portaria sobre materiais didáticos dentro do compromisso. Esse grupo, então, vai ficar aqui no MEC trabalhando com a gente. O outro grupo, que compõe já os articuladores da Renalfa, né, os 54 articuladores,